fazer a prece inicial de nossas atividades. Deus, Pai maior, abençoe esse momento que nós estamos celebrando o Dia das Mães. Abençoe esse centro, nosso coração. Obrigado pela vida. Que assim seja. Muito obrigado, Lucas, por tua linda prece. Voltando às nossas atividades, convidamos agora o nosso companheiro Luciano Tomanini para fazer a leitura da noite. Em um breve comentário da mensagem 85 do livro Vinha de Luz, Substitutos. Um breve comentário, Luciano. Boa noite, gente. Boa noite. A noite será de alegrias, com certeza, mas Emmanuel não vai nos ausentar do puxão de orelha, né? A mensagem de número 85 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier. Substitutos. Para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Está registrado por Lucas, capítulo 1, versículo 79. É razoável que o administrador distribua o serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades do serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhes competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovar o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio Ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes, assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Em outras palavras, Emmanuel nos sugere que é imprescindível a conclusão das obras que nos competem. É necessário que a gente tome atitude intensa e constante em relação a isso. Emmanuel ressalta que ele mesmo veio pessoalmente a nós, no momento oportuno, para fazer o que deveria ser feito, ainda que ele tenha enviado antes alguns de seus prepostos nas figuras de Buda, Zoroastro, Confúcio, Lao Tse, Sócrates, Moisés, dentre outros. Mas ainda assim, antes da sua vinda, bem como depois dela, Jesus trabalhava e continua trabalhando intensamente na regeneração do planeta, bem como da humanidade em si. Mas trazendo isso para a nossa realidade, o que a gente poderia dizer? Seria mais ou menos o seguinte: nós falamos muito em paz na terra, harmonia entre as pessoas, um mundo de paz, etc, etc. E como nos falta tudo isso, a gente vai logo tratando de culpar o governo, que, diga-se de passagem, é um retrato da sociedade, um retrato de nós mesmos, né? E a gente culpa o vizinho, culpa as religiões, que têm uma visão oposta às nossas. E assim a gente segue, sem perdoar, sem tolerar,
né, sendo incompreensíveis para com o próximo. E é necessário que a gente realmente faça a nossa parte. Tudo aquilo que queremos para nós, como resultado, naturalmente vai ser consequência daquilo que fizermos hoje, consequência dos nossos próprios atos. É necessário que a gente se eduque, e se eduque à luz do Evangelho de Jesus, para que a gente crie o hábito de não transferir as nossas responsabilidades para os outros, para o ombro alheio. Dessa forma, seria o indivíduo contribuindo para a sociedade como um todo, para a coletividade. Emmanuel tem uma frase no livro que recebe seu nome, Emmanuel, se eu não me engano, psicografia do Chico, também naturalmente, que sintetiza esse raciocínio de forma brilhante. Ele diz o seguinte: evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. E, regenerada esta, a sociedade se põe a caminho da sua purificação. Quer dizer, não tem muito mais o que dizer, eu diria, né? Então, para resumir isso tudo, é necessário que a gente faça a nossa parte sem transferência de responsabilidades. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Luciano, por ótimas reflexões. Agora iremos chamar uma turma do barulho, a turminha da evangelização infantil. E a turmona da evangelização juvenil. Eles vão apresentar duas músicas. A primeira é Dia das Mães, de Tim e Vanessa. E a segunda, bom, vamos esperar a primeira acabar e aí anunciamos a próxima. Mãezinha querida, o meu abraço, a linda flor, tua presença em minha vida, que Deus é prova de amor. Todo teu, muitos beijos de gratidão, te traz o teu retrato guardadinho no coração. Receba, mãezinha querida, o meu abraço, ó linda flor, tua presença em minha vida, que Deus é prova de amor. Que lindo! Realmente, Fábio, muito lindo mesmo. Passemos então à próxima música. Eu e Você, uma música de Milena, adaptada pela Evangelização do Cantinho. Exato.
estará teu coração. Mãe, você me faz sentir a vida mais bela e mais colorida e faz meu mundo bem melhor. Mãe, eu agradeço muito a Deus, dedico-lhe os dias meus para te ver mais feliz. Mãe, eu agradeço muito a Deus, dedico-lhe os dias meus para te ver mais feliz. Qual será nossa ligação? Eu e você, você e eu, em eterna união. Qual será nossa ligação? Onde eu estiver, estará teu coração. Mãe, você me faz sentir a vida mais bela e mais colorida e faz meu mundo bem melhor. Mãe, eu agradeço muito a Deus, dedico-lhe os dias meus para te ver mais feliz. Mãe, eu agradeço muito a Deus, dedico-lhe os dias meus para te ver mais feliz. Qual será nossa ligação? Eu e você, você e eu, em eterna união. Qual será nossa ligação? Onde eu estiver, estará teu coração. O que dizer dessa apresentação? Muito bom, não é, pessoal? Parabéns a todos os cantores. Agora, depois desses momentos artísticos que emocionaram a todos, passaremos a palestra da festa. Chamamos Mackenzie para nos trazer o tema dessa noite especial. Eu imprimi a minha palestra aqui para ler para vocês. Chamamos Mackenzie para nos trazer... Boas noites a todos. Bom, eu sei que está todo mundo emocionado, eu sei que tem muita gente chorando, eu sei que, né, a emoção não se contém, mas pelo menos com boa noite não é fácil. Boas noites a todos. Boa noite. Ah, muito bem, muito bem. Meu pai e minha mãe diziam uma coisa interessante, que às vezes eles saíam para quando teve uma época na vida que eles decidiram caminhar pelo calçadão da praia. E era engraçado, eu já era grande, assim, não grande como o Fábio, mas grande, sabe? Já tinha mais ou menos a mesma idade dele, mas não era assim tão grande quanto ele. E às vezes eles me levavam, me chamavam, só que era de madrugada, assim, umas 8 horas da madrugada, entendeu? Então é muito complicado. Hoje em dia eu pago minha língua, porque eu acordo muito cedo. Mas 8 da madrugada para mim era de madrugada mesmo. Então
chamava para caminhar e tal. E eu achava engraçado porque quando a gente estava caminhando, eu via meu pai e minha mãe também cumprimentando as outras pessoas. E as pessoas que passavam no sentido contrário, davam um bom dia, balançava a cabeça, bom dia. E era raro ver outras pessoas fazendo isso. Era muito raro ver as pessoas darem um bom dia primeiro do que eles. E um dia eu achei aquilo engraçado, achei aquilo interessante e perguntei por quê. Ele disse, olha, tem muita coisa que a gente pode aprender com a natureza. E eu não sei se você já prestou atenção, ele me perguntaram. Não sei se você já prestou atenção que fica observando as formigas caminhando. Elas estão lá no caminho delas. E as que vêm e vão, param para se cumprimentar. E se a gente passa com cara fechada, como se fosse, sabe, uma coisa do maior mau humor do mundo. Se a gente está se exercitando para ficar bem com a vida, aí as pessoas passam por a gente e a gente dá a cara fechada. Parece que uma coisa não combina muito com a outra. E esse foi uma das coisas que ficaram registradas na minha mente infantil, essa imagem das formigas se cumprimentando. Exemplos dos pais, né? Exemplos do pai e da mãe. Então, boas noites a todos. Boa noite. Estou vendo que as formigas aqui parece que... Mas tudo bem, eu entendi. Bom, que Jesus possa nos abençoar, possa nos iluminar. Eu não vou me estender muito na noite de hoje. A noite é festiva, a noite é alegre, né? A noite não é para os homens, é para as mulheres. Mas eu queria começar refletindo sobre exatamente isso, sobre os homens e as mulheres. Recentemente, numa palestra que um companheiro nosso do Brasil fez lá na FEALMA, eu acho que foi Sérgio Tissa, ele falou sobre Chico Xavier. E ele apresentou um quadro, perto do final de sua palestra, se eu não me engano, ele apresentou um quadro com as prováveis ou com as possíveis reveladas reencarnações anteriores de Chico Xavier, antes de ele ser Chico Xavier, antes de ele nascer nessa vida, como Francisco de Paula Cândido, Francisco Cândido Xavier, depois ele altera o seu nome. O que me chamou bastante atenção nesse quadro das reencarnações anteriores de Chico Xavier é que desde o Antigo Egito, onde está relacionada nessa lista a primeira reencarnação dele, não que ele não tenha vivido antes, mas essa é até onde eles foram atrás, até a penúltima reencarnação de Chico Xavier, ele reencarnou consecutivamente como mulher. Eu acho que tem umas 10, mais ou menos, naquela lista. Então, por aproximadamente 10 reencarnações consecutivas, Chico Xavier teve a personalidade feminina. Eu não tive a chance de conhecê-lo em vida, de ir visitá-lo, de me encontrar com ele. Mas todos os relatos de pessoas que se encontraram com Chico Xavier falam, talvez uma das primeiras coisas que se fala de Chico Xavier é da sua doçura. Da sua, como algumas pessoas descreveram, alma feminina. Do seu trato feminino com as pessoas. Do seu trato sem agressividade. Do seu trato sem pressa exagerada. Sem o traço característico da personalidade que se desenvolveu mais para o lado feminino. E nasceu homem nessa última reencarnação.
Então, esse é o primeiro pensamento, eu acredito, da noite de hoje. O que é verdadeiramente ser mãe? Chico Xavier, em 3.000 anos, foi mulher. Por 3.000 anos teve uma personalidade feminina. E nasceu e viveu por 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, como homem. Eu tenho quase certeza que se alguém o conhecesse, não escutasse a sua voz, e perguntasse a alguém que o viu, o que o sentiu por perto, e perguntasse se ele era mãe ou se ele era pai dos outros, as pessoas iriam dizer que ele era mãe. Então, o ser mãe vai além, muito além do que normalmente nós escutamos aí fora. Muito além. Porque existem pais, mães. Existem irmãos, mães. Existem irmãs, mães. Existem avós, avós, tios, netos, sobrinhos, amigos, mães. Talvez a representatividade maior da figura materna na nossa cultura seja a representação de Maria Santíssima. De Maria, que foi, como Luciano, para expandir a lista dos prepostos do Cristo, da lista que ele deu aqui no início da sua leitura, Maria é um desses, ou uma dessas, enviadas antes do Cristo para preparar-lhe o caminho. E quem não mais especial do que Maria, do que a mãe do Cristo, para representar, para ser essa pessoa que o receberia em seus braços, para dar-lhe os primeiros ensinamentos na carne, na terra. Assisti um filme, em uma certa época, em que algo me chamou muito a atenção. A gente não tem relatos disso, mas acredito que o autor tenha sido bastante feliz, se não, pelo menos no aspecto cinematográfico ou televisivo da história, no roteiro, quando ele representando certa noite, Maria tomando conta de Jesus, ela o pega, coloca na cama. Ele ainda novo, bem antes dos seus 12, 13 anos, quando ele já vai ao templo ensinar os doutores, bem antes disso, ela o coloca na cama e diz: vamos orar? E ensina-lhe algumas das coisas que mais na frente nós conhecemos como as palavras do Cristo. E isso nunca saiu da minha mente, porque fiquei me perguntando, sabemos o Cristo quem é, sabemos quem é Jesus, o maior e mais perfeito modelo já nascido na terra, de comportamento moral e ético, em qualquer canto do globo. Mas mesmo este homem teve uma mãe. Mesmo este homem teve que ser cuidado por uma mãe. Se fosse um animal, provavelmente no segundo dia ele já teria saído. Nós, humanos, precisamos do cuidado de alguém quando nascemos. Muitos animais nascem e já nascem prontos para a vida. Com 1, 2 dias, uma lambida da mãe para tirar aquela sujeira da placenta, aquela ceboseira toda que sai lá. Mais 2, 3 dias aí, já levanta, já anda, já vai fazer o que tem que fazer. Nós precisamos de uma pessoa, no caso de 2 pessoas, que cuidem, que olhem, que velem por nós, que nos ensinem a dar os primeiros passos,
que nos ajude nos primeiros momentos de nossa caminhada, sabendo que o cérebro infantil é como uma esponja que absorve tudo que observa. Tudo que observa, tudo que é falado, tudo que é dito, tudo que enxerga. Uma criança absorve tudo. Existem estudos que dizem que, estudos, obviamente, para fazer um parênteses, como eu gosto de fazer parênteses, estudos não são muitas vezes definitivos. Estudos são teses, são tentativas de encontrar respostas para determinadas coisas. Existem estudos que vinculam determinados comportamentos infantis, jovens e adultos a alguns dos primeiros minutos que as mães e os pais tiveram contatos com os filhos. As primeiras emoções, as primeiras... Eu recebi bem o meu filho, eu não recebi bem o meu filho, eu me decepcionei, eu não me decepcionei. Como é que eu... Essas primeiras reações são absorvidas pelo infante que acaba de nascer. E isso se reflete muitas vezes na vida inteira. Então nós vemos que não apenas no decorrer da infância, mas em cada momento, em cada segundo da nossa vida, a mãe e o pai têm uma responsabilidade tremenda na formação daquele ser que está nascendo, que está crescendo. Daí a necessidade nossa, como mães, pais, de olharmos para os nossos filhos não como apenas como massas de modelar, em que eu posso fazer o que eu quero com eles. Mas, talvez, para parar para pensar de que, como diz um famoso ditado, você, só em não atrapalhar, já está ajudando. Então, se eu fizer o mínimo pelo meu filho, o mínimo pela minha filha, por aqueles que estão aos nossos cuidados, o mínimo que eu posso fazer é não atrapalhar, deixá-lo se tornar tão grande quanto ele vai ser. E se eu posso ajudar, ainda mais. Então eu fico imaginando, voltando para Maria, o quanto ela não apenas não atrapalhou, mas o quanto ela não o ajudou nos primeiros anos, nos primeiros dias da sua tarefa. Porque sendo cristãos, nós temos que tomar como base que a representatividade do Cristo, ela é enorme na nossa vida. Em sendo espíritas, tendo conhecimento de que, por exemplo, Jesus não apenas foi o maior modelo que já encarnou na Terra, mas que foi o responsável e continua sendo o responsável a partir do plano espiritual por tudo que acontece nesse planeta, desde a sua criação, desde antes da sua criação. Aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, a gente não sabe nem o que são 4 bilhões e meio. A gente fala o número só para ser bonito, né? Porque ninguém tem nem noção do que são 4 bilhões. É muito zero, é muito número. Ah, o cara é bilionário. Ninguém sabe nem o que é isso. Ah, isso não sei nem. Pois é. Não tem a mínima noção do que é ser bilionário. Queria saber. Então, quando ele decide vir à Terra, é de se pensar e de se perguntar quem é que ele vai aceitar como sendo aquela que vai receber.
Porque sendo um homem, um espírito dessa estirpe, ele não iria escolher qualquer um ou qualquer uma. Ele iria escolher alguém que tivesse a possibilidade moral de recebê-lo. Mesmo sendo inferior moralmente a ele. Mas teria que ser em um nível que tivesse a possibilidade de recebê-lo. Então o exemplo de Maria é o exemplo da mulher que permite que esse ser se desenvolva na sua grandeza. Ela podia ter tentado atrapalhar, provavelmente não iria conseguir. Né? Provavelmente não iria conseguir. Mas ela poderia dificultar, pelo menos em alguns momentos, a saída dele de casa, né? Imagina, Jesus com 13 anos, eu quero dar um passeio com os meus colegas. Não. Que colegas são esses? Quem foi aquela que eu vi andando com você? Que conversa foi essa que você estava lá no templo conversando com os doutores da lei? Menino de 13 anos conversando com o doutor da lei? Vem conversar, vem contar outra história. Porque como eu disse aqui outro dia desse, mãe sabe quando o filho está mentindo. Né? Sabe. Olhou, tá certo, é isso mesmo. Depois, mais tarde, né, Thaís? Não só mãe, pai. Fazendo um outro parênteses, outro dia desse, eles me contou que a Amanda estava aqui assistindo essa palestra onde eu falei isso, que mãe sabe, que pai sabe quando o filho está mentindo. Ela já tinha me perguntado, mas disse que ela estava conversando, não sei se foi com a irmã ou com outra pessoa, e disse, olha, você preste atenção, porque mamãe sabe quando você está mentindo. Não é, mãe? Sheila está aí? Porque o Derry falou numa palestra. Olha, não é porque o Derry falou que está certo, não. É perguntar a cada mãe para saber se a gente não descobre. Porque a criança ainda está em formação, ela não tem esse trato, né, essa máscara que a gente cria quando adulto. E a mãe, por conhecer, né, por saber verdadeiramente ali o dia a dia das crianças, conhece com muito mais facilidade quando a coisa não está andando como deveria estar. Então é pouco provável que Maria tenha tido esse tipo de problema, de ter perguntado a Jesus uma coisa e impedir que estava fazendo uma coisa sem ter estado fazendo aquilo que ele falou. Entretanto, é muita responsabilidade. Quem aqui gostaria de ser mãe do Cristo? É um pensamento, né? É algo para a gente parar e refletir. Imagine a tarefa que é ser mãe de um ser como esse. Que a gente diz assim, eu gostaria de ser... Eu disse isso quando eu era criança. Você vê como criança realmente não sabe o que está dizendo. Eu queria ser Chico Xavier, eu disse uma vez. Acho que eu escutei alguém dizer isso aqui também no centro algumas vezes já. As crianças quando foram apresentadas a Chico e tal. Eu queria ser Chico Xavier. Aí minha mãe olhou para mim e disse assim, mas você queria ser Chico Xavier por quê? Ele disse, olha só quantos livros ele recebe, quantas coisas ele disse, mas você sabe quantas doenças ele tem? Você sabe as dificuldades pelas quais ele passa? Você sabe? Aí você sabe? Ele disse, eu acho que eu não quero agora não. Não é bem assim, eu estava falando de outro Chico Xavier, sabe? É uma outra pessoa que tem o mesmo nome, mas não é aquele Chico Xavier. Mãe fazendo a gente pensar, né? Fazendo a gente refletir sobre aquilo que verdadeiramente é importante nas nossas vidas. Ser mãe, talvez uma mulher fosse mais adequada para descrever essa sensação. Mas também desde muito novo, eu vou fazer uma confissão aqui a vocês. Eu não sei se eu já disse isso, eu acho que eu já disse isso a algumas pessoas. Mas desde muito novo, eu sempre achei que eu deveria ter nascido mulher para ser mãe.
E minha mãe sabe disso, porque eu já tinha contado isso para ela. Eu contei isso para ela. E acho que Chico também sabe. Se não sabia, está sabendo agora. Mas ela sabe. Porque sempre achei algo especial na mãe. E não são poucas as mensagens de Chico Xavier, em especial, que exaltam dos espíritos, que falam sobre as mães, que exaltam a tarefa da mãe. A grandeza de ser mãe. Outro dia desse, lembrei de uma história de uma colega minha de faculdade, em que ela disse assim, sabe, eu gosto de ser tia, ela disse. Porque estou com meu sobrinho, faço com ele o que eu quero fazer, 2, 3 horas, quando dá esse tempo eu devolvo para a mãe. Na época achei um pensamento interessante. Não deixa de ser um pensamento interessante também. Cada pessoa, né, tem a sua vontade, o seu desejo. Esse era o desejo dela. Mas mesmo ainda jovem, é tão ruim quando a gente começa a falar assim, né? Ah, mesmo naquela época, ainda jovem, na época de faculdade, né? Eu achei isso estranho, sabe? De ouvir isso de uma mulher. Talvez por essa minha vontade, sabe? Não pelo julgamento da outra, mas por eu achar o contrário. Por eu achar que eu gostaria de ser mãe e não tenho a possibilidade de ser. Talvez um dia, quem sabe. Mas aí, pensando sobre isso, os homens têm essa desvantagem. Não sabem o que é ser mãe. Não sabem. Você sabe aquela situação que você diz assim, não, eu sei do que você está falando. A gente pode dizer isso para muita coisa na vida, eu acho. Porque, sei lá, uma pessoa sofreu um acidente, outro sofreu um acidente, aí se relaciona com aquilo. Qualquer coisa, uma coisa boa que aconteceu na vida do outro. Ah, o cara ganhou na loteria, eu também ganhei. Ah, eu entendo o que é ganhar na loteria. Ah, o cara perdeu todo o dinheiro da loteria, eu também perdi. Eu também entendo muito bem o que você está falando, sabe? Agora, Zuleide foi mãe. Isso eu entendo. Mentira. O homem não tem essa capacidade ainda. Mas aqui eu faço uma vírgula. E volto para o começo, quando eu falei de Chico Xavier. Chico Xavier talvez tivesse. Porque a personalidade dele, externa, nessa encarnação, era masculina. Mas ele tinha o que às vezes a gente chama de alma feminina. Então ele podia não se relacionar ali com uma sensação física naquele momento, porque aquilo não está na memória registrado imediatamente. Ele pode não sentir aquela vinculação até visceral de uma mãe com o seu filho, por causa da vinculação física que ela teve com ele, ligada através de um fio. Mas a alma feminina entende a capacidade de ser mãe. Ser mãe, portanto, não é apenas, para continuar do começo, a capacidade de parir filhos. Porque tem muitos pais que são mais mães do que as mães. Tem muitas mães que foram mães prepostas para que o filho fosse de outra pessoa. Não que isso não seja doloroso, não que isso não machuque, não que isso não fira.
mas a experiência não está completa. E aquela que adota, ou aquele que adota, pode criar essa vinculação, tomar essa vinculação para si e se transformar numa mãe real, que é muito mais do que apenas o sangue que corre nas nossas veias. Muito mais. É a preocupação das noites em claro. É a alegria dos momentos em que eu me alegro porque o outro está alegre. Sem muitas vezes que o outro nem saiba que eu estou alegre, ou nem saiba que eu saiba. É a preocupação que a gente descobre anos mais tarde de quantas vezes a nossa mãe fez coisas por nós e que a gente nem sabia que aquilo tinha sido provocado, feito, realizado pela nossa mãe. Por alguém que cuida, que olha por nós, mesmo quando nós não sabemos que estamos sendo olhados. Nessas atitudes nós reconhecemos as mães. Aqui não mais as mães do sexo feminino, mas todas as mães, todos nós que podemos e devemos, seguindo o exemplo de ser mãe, ser mãe. Sermos mãe. Mãe é aquela que se entrega àquilo que está fazendo. Quando a gente fala, por exemplo, de um livro que demorou muitos anos para sair, para ser escrito, muitas pessoas descrevem isso como sendo um parto. Que exemplo a gente está tirando da mãe? Porque é algo que sai de dentro de mim. Algo que verdadeiramente vem de dentro de mim, fisicamente. Mas muitas das ideias que estão naqueles livros, meus livros, demoram um tempo, o tempo de um parto, às vezes um tempo de mais de um parto para nascer, às vezes aquelas ideias se tornam ideias próprias. Pessoas pegam livros, leem e enxergam coisas naqueles livros que o próprio autor não sabia que tinha escrito. O livro é, portanto, um filho, né? Porque, por mais que eu queira que o meu filho, a minha filha, pense igual a mim, eu sei que isso não vai acontecer. Por que eu sei que isso não vai acontecer? Porque eu não penso igual ao meu pai. Nem penso igual à minha mãe. Então por que eu, como pai e como mãe, acho que o meu filho vai pensar igual a mim? Não vai pensar. Ele vai ter ideias próprias. Ele pode concordar com certas coisas, mas pode discordar de outras coisas. A mãe e o pai que não atrapalham é o que permite que essas ideias se formulem. Que quando percebe que certas ideias são destrutivas, são negativas, dá conselhos, instrui, tolhe determinadas liberdades para mostrar caminhos diferentes. Mas vai chegar um momento em que o pássaro tem que fugir do ninho, tem que voar. O pássaro vai voar. Nós voamos um dia, todos que estão aqui, quer dizer, esses dois aqui ainda não. Quase todos que estão aqui já voaram do seu ninho. E aí a gente vai um pouco antes do Cristo, lá no Velho Testamento, lá nos 10 mandamentos. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E hoje eu estava pensando sobre esse mandamento, refletindo inclusive sobre uma palestra que Henrique fez aqui recentemente. Se eu faço alguma coisa que não honra o meu pai, como é que eu fico diante dos olhos do meu pai?
Aí eu fiquei pensando, bom, mas vamos supor que o pai seja um ladrão, uma pessoa má, uma pessoa que faz alguma coisa de errado, e o filho decide fazer alguma coisa de errado. Aí o filho diz assim, bom, eu vou roubar para honrar a tradição do meu pai. Já que ele roubava, eu roubo também. Então, se eu estou honrando meu pai, não estou honrando meu pai? Estou honrando meu pai. Onde é que esse pensamento vai chegar? E aí eu fiquei, sabe, com isso rolando na minha cabeça. Isso foi tomando banho, minha gente. A cabeça, sei lá, vai por lugares bem malucos assim. Uma hora vai parar. Uma hora esse pensamento ele chega num ponto em que vai dizer assim, por que o primeiro começou a roubar? Porque a família inteira não vinha roubando eternamente. Alguém começou. Então eu digo, se eu honro a esse, mas ele está dizendo que eu estou honrando a ele, porque eu roubei, meu pai roubou. Então meu pai está dizendo, honrou a mim. Mas aí o pai se pergunta, mas eu roubando, eu estou honrando meu pai? Ou seja, o meu pai está honrando o meu avô? E aí, de repente, o meu avô não era ladrão. Então, eu honrar o meu pai não significa dizer que isso é honra. Porque eu honrei o meu pai, mas o meu pai não honrou o meu avô. Então, se o meu pai não honrou o meu avô e eu estou fazendo a mesma coisa com o meu pai, eu também não estou honrando alguém na minha família. Agora, vamos continuar nesse pensamento. Eu sei que já está tarde. Eu sei que é difícil, sabe? Essas coisas assim que vão circulando, que a cabeça fica rodando, mas me acompanham, tentem pelo menos me acompanhar. Aí eu passo do meu avô para o meu bisavô, do meu bisavô para o meu trisavô, do meu trisavô para o meu tetravô. E aí entra nos tataravôs aí da vida. Se eu desonrei alguém para trás, significa dizer que eu não estou honrando meu pai e minha mãe. A minha conclusão pessoal e particular sobre isso foi que, se eu nas minhas atitudes de filho, ou agora, nas minhas atitudes de mãe, de pai e mãe, de irmão mãe, de filho mãe, de tio mãe, eu não estou ajudando o meu filho a fazer alguma coisa, eu não estou honrando o meu pai. Então veja como a coisa é complicada. Quantas vezes a gente vê, principalmente hoje em dia, né? 2 anos atrás, se eu estivesse fazendo essa palestra, eu iria falar aqui Orkut. 4 anos atrás, eu iria falar MySpace. Hoje eu vou falar Facebook. Daqui a 2 anos, vamos ver o que vai ser o próximo, né? No Facebook, você entra e você vê bilhões não, porque ninguém nem sabe quantos bilhões é, sei lá, milhares de frases lindas, milhares de conselhos excelentes, milhares de ideias fantásticas, milhares de situações em que, poxa, que legal que fulano está fazendo isso, que legal que cicrano está fazendo isso, que legal que... Quantas vezes eu já parei para pensar se eu, que estou lendo aquela frase e que acho aquela frase legal, que acho aquele pensamento transformador, que acho aquele pensamento verdadeiro, que pode me ajudar a ser mais feliz, estou não apenas gostando daquela frase, mas vivendo aquela frase. Mas eu posso usar como desculpa e dizer, ah, mas foi fulano que postou. Eu só gostei, eu só botei like lá, né? Eu só curti, como diz no Facebook português, né? Curti. Então, e as que eu posto? Porque aí é que... Aqui o outro postou, eu disse eu curti, eu posso estar, sei lá, só querendo aparecer, querendo dizer que eu estou vendo as coisas que ele está escrevendo, estou nem lendo, estou só botando curtir lá, não sei nem o que o cara escreveu. Mas e as que eu posto? As que eu leio, eu acho legais e boto de volta.
Aí a gente pode parar e pensar, se a minha mãe está vendo que eu estou curtindo essas coisas, ela vai se sentir orgulhosa de mim. Mas aí eu me pergunto, e se ela não vir apenas as coisas que eu estou postando, mas as coisas que eu estou fazendo, ela vai se sentir honrada de ser minha mãe e meu pai? Como eu estou sendo mãe hoje das pessoas que estão ao meu redor? É um bom exemplo de ser mãe? É difícil entrar na psicologia feminina. Difícil entrar na psicologia, em especial das mães. Eu falei isso de outras maneiras aqui. Mas ser mãe é abraçar e não largar nunca mais. Nunca mais. Por mais distante que elas estejam de nós. Por mais distante. Seja algumas milhas de diferença, seja algumas cidades distantes, seja alguns países de diferença, seja planos astrais de diferença. Uma mãe jamais larga o seu abraço. Jamais. Sendo espíritas, portanto, sabendo que essa vida é uma dentre muitas. Sabendo que iremos voltar e que outros estão voltando. De repente, eu, pai, posso estar sendo pai da minha mãe. Posso ser irmão do meu pai. Posso ser irmã da minha mãe. Ser mãe, portanto, nos traz um sentimento que mais nos aproxima, mais aproxima uma pessoa de Deus. Não existe maior amor no mundo do que o amor de uma mãe pelo seu filho, pela sua filha. É a mais próxima representação do amor de Deus que a gente pode sentir na terra. Assim, não existe nada mais justo, nada mais justo na terra, e os homens podem ficar com inveja. Não existe nada mais justo na terra do que a celebração do dia da mãe. Nada mais justo na terra. Porque tudo pode se apagar um dia, menos o amor de uma mãe por um filho. Que a mãe do nosso Mestre Jesus, que vela pelos sofredores no mundo espiritual, que o seu filho, que é o nosso modelo e guia, possa nos ajudar a não apenas compreender as mães, mas em vendo o exemplo máximo do amor de uma mãe pelo filho, nos ensinar a sermos
mães. Sejamos novos ou velhos, homens ou mulheres, crianças ou adultos. Sejamos mães. Sempre. Mackenzie, muito obrigado por nos trazer tão lindas palavras. Obrigado, Mackenzie. Agora teremos o nosso encerramento com uma última apresentação, também de nosso grupo da evangelização infanto-juvenil. Então, meninos e meninas, podem vir para a última apresentação. A música é do Balão Mágico e se chama Minha Mãe. Vamos ouvir? Fábio. Hoje é um dia tão especial pra você.
que eu sei muito mais. O que aprendi, minha mãe. Ninguém vai passar, minha mãe. Sem reclamar, você daria a vida por mim, só pra me defender. Faria qualquer coisa por mim, sem se arrepender. Esse é o dom que Deus me deu, minha mãe. Minha atenção, minha mãe. Meu coração, pra você o seu maior presente foi ele. Então saiba que pra mim nós somos iguais, pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu. Mãe, eu te amo demais. Mãe, eu te amo demais. Livro lindo. Emocionante. Bom, depois de todos os momentos lindos, vamos nos concentrar para fazer a nossa prece final. Vamos convidar a Amanda para a prece de agradecimento e encerramento. Papai do céu, obrigado por este dia. Obrigado pelas nossas mamães que veio aqui hoje. Abençoe todas as mamães do mundo. Abençoe esse cantinho de luz. Que assim seja. Agora o Fábio e eu iremos ler uma mensagem final para homenagear todas as mães. O texto se chama Mãezinha e é do livro Pai Nosso, escrito por Meimei e Chico Xavier. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que devia chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente, de alguém que não enxergasse o mal, de que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia, se pudesse velar noites e noites sem reclamação, e cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar. Que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua. Que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo. Que abraçasse e beijasse as crianças doentes. Que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé. Que os conduzisse à escola, a fim de que aprendesse a ler. Dizem que nosso Pai do céu permaneceu muito tempo, examinando. E em seguida, chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha é representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho, em todos os instantes de nossa jornada na terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo, seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Queremos agora chamar a Chiles para fazer o encerramento da noite. Boa noite. Boa noite. Agradecemos a presença de todos. E queria dar os parabéns a esses dois aqui, Fábio e Thaís, por favor.
Fizeram um ótimo trabalho. Que lindo, né? Parabéns. Os pais de vocês fizeram um ótimo trabalho. Todos nós. Obrigada. Pode sentar. Só seu pai, Thaís. Thaís. Só Bom, seu pai. a noite como nós iniciamos aqui realmente é bem especial. Ser mãe é mais que um presente de Deus, né? Que Deus nos confiou nossos filhos, né? Nos deu como se fosse um empréstimo, né? Que na verdade nossos filhos são filhos de Deus, né? E é uma responsabilidade muito grande. E nós ficamos pensando ao longo desses dias o que nós iríamos fazer para apresentar para todos nesta noite, além da apresentação das crianças. E queríamos homenagear uma mãe especial, assim, para representar todas as mamães presentes aqui. E nós gostaríamos de chamar a Isa, a Vitória e a Sofia. Pega lá a florzinha, Sofia. Fica aqui, tá? Aqui. É a Isa, a Sofia, a Vitória, a Isa. Não, Sofia, vem cá. E a mãe homenageada da noite é uma mãe muito guerreira, que tem nos demonstrado assim, uma força insuperável. Está passando por um momento assim, um pouco difícil, mas eu acho que o problema que ela anda tendo, na verdade, é mais uma demonstração do que é fé, do que é garra, do que é coragem. Então a Sofia vai entregar ali a Dona Meire essa flor. Dona Meire, parabéns pelo trabalho, por ter criado essas lindas filhas, né? Fizeram um trabalho perfeito. E há muitos anos atrás, estava meu pai, um amigo e eu, era Dia das Mães, nós saímos, acho que foi para comprar flores para dar para minha mãe. Meu pai fez uma brincadeira com esse amigo que eu achei bem engraçada e eu nunca me esqueci. Meu pai falou assim para esse amigo: parabéns pelo seu dia. Aí ele falou assim: você tá louco? Não é meu dia, é Dia das Mães. Ele falou: não, parabéns pelo seu dia. Porque se não fosse você, sua mulher não seria mãe. Então parabéns, seu Wilson.